E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou repórter do Jornal Diário da Região. Você viu aí quem são os participantes do Big Brother Brasil na versão 2022? Quem é que vai pavimentar o caminho, ó, até lá no final da vitória, chegar à vitória nesse Big Brother? Tem gente de todo tipo e olha, pelo jeito vai dar muita confusão. Deixa aí nos comentários quem você acha que vai vencer o Big Brother Brasil deste ano, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.